Olá você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui, o seu amigo Murilo Brito, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier, entrevista, 30 segundos Alta de Souza, mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Anderson Máximo, do Centro Espírita Casa da Fraternidade Irmã Sheila, de Trindade, Goiás, sobre o tema O que é o Espiritismo? Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Divino amigo Jesus, em momentos tão difíceis como este, queremos aqui lhe apresentar a nossa gratidão. Gratidão pela nossa vida, pela nossa família e pela nossa saúde. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Conheça agora um interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. Quando Dona Maria João de Deus desencarnou, em 29 de setembro de 1915, Chico Xavier, um de seus 9 filhos, foi entregue aos cuidados de Dona Rita de Cássia, velha amiga e madrinha da criança. Dona Rita, porém, era obsediada e por qualquer bagatela se destemperava irritadiça. Assim é que Chico passou a suportar, por dia, várias surras de vara de marmeleiro, recebendo ainda a penetração de pontas de garfos no ventre, porque a neurastênica e perversa senhora inventara esse estranho processo de tortura. O garoto chorava muito, permanecendo horas e horas com os garfos dependurados na carne sanguinolenta, e corria para o quintal, a fim de desabafar, e porque a madrinha repetia, nervosa: "Esse menino tem o diabo no corpo." Um dia, a criança lembrou-se de que a mãezinha orava sempre, todos os dias, ensinando-o a elevar o pensamento a Jesus, e sentiu falta da prece que não encontrava em seu novo lar. Ajoelhou-se sob velhas bananeiras e pronunciou as palavras do Pai Nosso que aprendera dos lábios maternais. Quando terminou, oh, maravilha! Sua progenitora, Dona Maria João de Deus, estava perfeitamente viva ao seu lado. Chico, que ainda não lidara com as negações e dúvidas dos homens, nem por um instante pensou que a mãezinha tivesse partido para as sombras da morte. Abraçou-a feliz e gritou: "Mamãe, não me deixe aqui, carregue-me com a senhora." "Não posso." "Estou apanhando muito, mamãe." "Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar." "Mas minha madrinha disse que estou com o diabo no corpo." "E o que tem isso? Não se incomode. Tudo passa. E se você não reclamar mais e tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos." Em seguida desapareceu. O pequeno, aflito, chamou-a em vão. Desde esse dia, no entanto, passou a receber o contato de varas e garfos sem revolta e sem lágrimas. Chico é tão cínico que não chora nem mesmo a pescoção. Porque a criança explicava ter a alegria de ver sua mãe, sempre que recebia a surra sem chorar, o pessoal doméstico passou a dizer que ele era um menino aluado. E diariamente, à tarde, com os vergões na pele e com o sangue a correr em pequeninos filetes do ventre,
o pequeno seguia, de olhos enxutos e brilhantes, para o quintal, a fim de reencontrar a mãezinha querida sob as velhas árvores, vendo-a e ouvindo-a depois da oração. Assim, começou a labuta espiritual do médium extraordinário que conhecemos. Conversaremos hoje com Anderson Máximo de Trindade, Goiás, sobre o tema O que é o Espiritismo? Olá, que Jesus nos abençoe. Você sabe o que é o Espiritismo? Para conversarmos sobre este assunto, convidamos Anderson Máximo, presidente do Centro Espírita Casa da Fraternidade Irmã Sheila, da cidade de Trindade, Goiás. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, Marli. Com muita alegria que estou aqui. Anderson, fale para nós o que é o Espiritismo. O Espiritismo, ele tem uma tríade, né, muito importante, que é o misto de ciência, a parte científica, a parte religiosa e a parte filosófica. Então, é uma doutrina que veio trazer consolo a esta humanidade tão necessitada, que tantas dores tem sofrido. Então, a doutrina, não que os espíritos tenham nascido a partir do surgimento da doutrina. A questão dos espíritos é desde a formação planetária, universal. Mas a estrutura da doutrina, ela compõe esses tripés, ciência, filosofia e religião, para justamente dar a todos nós o consolo necessário. É de que nós estamos num processo evolutivo, no crescimento moral, no nosso aperfeiçoamento, para que atinjamos no futuro a nossa perfeição. Jesus já nos ensinava que haveria de vir o Consolador prometido para restabelecer todas as coisas, né? E a doutrina espírita cumpre esse papel, né, Anderson? Cumpre esse papel. Nós tivemos Moisés, né, que teve um papel muito importante, né, que foi trazendo a lei da justiça, naquele momento humano, né? Depois veio a grande segunda revelação, que foi o nosso governador Jesus Cristo, vindo inaugurando a lei do amor, onde deixou a sua máxima que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a nós mesmos. E ele disse que mandaria o Consolador prometido. E esse Consolador prometido, ele não está personificado apenas numa pessoa. Ele se irradiou nas camadas, que é a doutrina dos espíritos, né? Que é a nossa vida espiritual. Porque todos nós vivemos essa vida espiritual e estamos transitoriamente, né, nesse corpo físico. Então Jesus traz o Consolador prometido para acalentar toda a humanidade o que é melhor, longe das figuras individuais, porque todos nós podemos trabalhar o nosso espírito. Vamos falar um pouquinho de história. Como e quando o Espiritismo surgiu? A doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec, cujo nome era Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um cientista, pedagogo francês, e que é um espírito de uma inteligência maravilhosa. Então ele foi preparado pelo plano maior da vida para trazer a doutrina espírita a todos nós. Ele estudou na Suíça, aluno de Pestalozzi, falava fluentemente 6 línguas, ministrava 8 matérias normais em universidade, tinha um trabalho assistencial fantástico naquela época. Então ele já cultuava dentro de si a caridade, que dava aulas gratuitas. Então foi a pessoa, né, que Jesus, toda a pleiade de espíritos, prepararam, né, para que ele viesse codificar essa doutrina. Não que ele seja o pai da doutrina, ele apenas compilou, ele ajustou o fenômeno que se irradiou na Terra, que foram os fenômenos espíritas. Então ele veio, fez o ajuste, né, compilou e codificou a doutrina espírita. E a primeira obra foi o Livro dos Espíritos, né, em 1854. Anderson, mas que tipo de fenômenos aconteceram? O que chamou a atenção de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, para começar esse trabalho de compilação? Kardec era um cientista cético, né? Todo cientista, de fato, ele é cético. E ele foi convidado pelo seu amigo Fortier, que era um magnetizador da época, para participar dos fenômenos chamados mesas girantes, que era um fenômeno que estava acontecendo muito naquela época na Europa. Então ele assistiu, né, aquele trabalho, né, das mesas girantes e, meio cético, né, queria estudar, porque o que chamou a atenção de Kardec naquele momento era que as batidas, as perguntas que eram feitas e respondidas, por trás de toda aquela situação, havia um princípio inteligente. E a partir de então ele se dedicou fielmente a estudar esses princípios e comprovando que havia um princípio inteligente, ele
chegou à existência dos espíritos, né, que é uma passagem que todos nós vivemos essa vida, e partiu então para a codificação, que são as obras. Anderson, nós falávamos sobre a figura de Allan Kardec. Nós gostaríamos que você falasse um pouco mais do seu papel como codificador da doutrina espírita e sobre a primeira obra publicada em 1857, que foi exatamente o Livro dos Espíritos. Kardec fez um trabalho científico muito importante dentro da doutrina. Ele teve a cautela, né, dentro dos estudos que ele fez, de fazer a separação por assuntos, de fazer a codificação ser simplificada para que a doutrina se perpetuasse, para que qualquer pessoa no planeta Terra pudesse pegar a obra, o que é Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Médiuns, e tivesse acesso ao que é o mundo espiritual. Foi um trabalho muito importante de Kardec. Então, talvez um cientista com o preparo de Kardec seria possível fazer como ele fez. Então, a primeira obra, dentro dessa sistemática que ele fez, o Livro dos Espíritos, de 1857, é um resumo filosófico do que é a doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos é uma mudança interior, essa transformação interior sem dor, a transformação da reforma que nós vamos construindo. E o Livro dos Espíritos, ele traz perguntas e respostas dadas pelos Espíritos de luz, que consola, que traz as respostas nessa mudança, nessa transformação interior do lado da filosofia. É uma obra base importantíssima da nossa doutrina. Anderson, fale um pouco para nós sobre as obras básicas que compõem o Pentateuco da doutrina espírita e o que se refere cada uma dessas obras. A doutrina dos Espíritos, ela traz a necessidade do estudo. Kardec nos diz que necessitamos do estudo sério. E ele deixou um legado importante para que nós realizássemos o estudo sério. Nós temos o Livro dos Espíritos, como já disse, é um livro que trata de leis morais, da filosofia, de como eu me melhorarei interiormente sem dor, de 1857. Depois a segunda obra foi o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi um livro de cunho científico, que ele traz desses fenômenos espíritas de uma maneira muito simplista, para que qualquer pessoa que queira ser um médium, tenha um estudo de uma maneira muito fácil, e eduque a sua mediunidade para o trabalho. Depois nós tivemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que traz a lei moral. Evangelho significa boas novas, uma expressão em latim que traz para nós as boas novas. E as boas novas trazidas dentro da doutrina dos Espíritos. Não é a Bíblia, não é a Bíblia espírita. São passagens bíblicas trazidas na visão da doutrina dos Espíritos. Kardec fez um trabalho muito importante. Então é essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos capítulos fantásticos que trabalham essa melhora interior de cada um de nós. E é o aspecto religioso da doutrina espírita, né, Anderson? O aspecto religioso da doutrina. Como eu já disse, a doutrina é religião, a ciência e filosofia. Então é onde nós vamos nos ligar a Deus de maneira mais fácil, que é o papel das religiões. O importante é nos ligar a Deus. E o Evangelho facilita o ligar a Deus, mostrando que o papel da caridade, que existem muitas moradas na casa do meu Pai, que nós somos agraciados com muitos objetos, com a inteligência, com esse corpo físico, e devemos retornar isso para a humanidade através das boas ações, da nossa melhora interior. Então é um livro maravilhoso no aspecto. E o que que me traz mais consolo, particularmente, é que o Evangelho mostra um Jesus fraterno, amoroso, nenhuma punição. Então, onde nós vamos trabalhar a melhora planetária de uma maneira muito tranquila. Depois nós temos o Céu e o Inferno, foi a quarta obra, onde nessa obra nós podemos dividir em duas etapas. A primeira mostrando o que seria esse céu. Será que apenas eu estaria adentrando a determinada religião, eu estaria salvo? Ou essa mudança ela surge de dentro para fora, construída interiormente, com boas ações, com práticas assistenciais? E o que seria o inferno? Se eu não entrar em determinada religião, eu estaria fadado a ficar o resto da minha vida espiritual em determinado local chamado inferno? Então o Céu e o Inferno é a obra que traz e desmistifica essa situação, onde nós temos as penas, a lei da ação e reação, aquilo que eu construo, eu vou colher necessariamente. E a segunda parte é o diálogo formulado entre os espíritos, das diversas situações. Espíritos que desencarnaram de maneiras mais tranquilas, serenas, espíritos que desencarnaram de maneiras difíceis, e como essa situação no plano espiritual. E por fim a Gênese fecha o Pentateuco. Bem, é uma parte científica,
que é a grande situação que nós perguntamos, né? De onde vimos, para onde iremos, o que será feito de cada um componente dessa humanidade, o que será feito desse planeta, né? Como Deus, que Jesus governa o nosso planeta, como foram esses cuidados para construir o planeta Terra, e nós tivemos a alegria de povoar esse planeta. Então está dentro dessa obra, né? É um estudo que mostra a harmonia do universo, né? Um estudo sobre as leis universais que regem a humanidade, né? No livro A Gênese. E um livro muito importante para todos nós, né, temos como cabeceira o que é o Espiritismo. Um livro que as perguntas mais simples, as dúvidas mais importantes podem ser retiradas com essa obra. O que é uma doutrina espírita simplista, com bases sólidas em Kardec, através da leitura desse Pentateuco, nós teremos sim condições de fazer uma doutrina sólida. Anderson, ainda tem obras póstumas, né? Sim, Kardec desencarnou em 1869 e não conseguiu concluir a sua obra e depois remeteu o livro chamado Obras Póstumas. É um livro que vem consolidar todo o seu trabalho, também formatando a importância da doutrina dentro dessas leis que nós temos. Importante. Anderson, quais são os princípios que norteiam, que embasam a doutrina dos espíritos? Olha, hoje nós estamos atravessando, a Terra está atravessando um momento de muitas dores coletivas, e a doutrina dos espíritos nos traz o consolo. A certeza de que nós estamos hoje sofrendo ou padecendo de dificuldades, elas são transitórias, porque nós somos espíritos eternos. E essa roupagem material que nós temos hoje é uma roupagem que nós estaremos deixando com 80, 60, 100 anos e retornando para a pátria espiritual. Então, o dogma importante da doutrina é a reencarnação. É a pluralidade das existências que nós temos. E essa reencarnação, ela traz a justiça divina. Então, o sofrimento que eu tenho hoje, ou as alegrias que eu vivo, são frutos de um passado, que eu plantei coisas boas, ou às vezes eu não tive a felicidade de plantá-las. Mas eu não estarei condenado ao fogo eterno. Eu posso ter novas oportunidades de me melhorar. Ter a comunicabilidade com os nossos irmãos que estão no plano espiritual. Porque nós vivemos uma simbiose constante entre encarnados e desencarnados, através do uso da mediunidade, que também é um importante braço da nossa doutrina. Nós temos o livre-arbítrio. Não existe uma figura única dentro da doutrina que nos diz o que é certo e o que é errado. Cada componente da doutrina, cada encarnado, cada irmão pode exercitar o seu livre-arbítrio. Para o bem, para o mal, o plantio ele é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós vamos colher necessariamente o que nós plantarmos através das livres escolhas. Nós temos o uso da mediunidade, não posso deixar de comentar isso. Então a mediunidade é uma importante ferramenta desse processo de comunicabilidade e de responsabilidade dentro da doutrina espírita. Anderson, qual é o lema fundamental da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, independentemente de qual seja. Nós devemos ser fraternos, caridosos, exercitarmos o amor ao nosso próximo. E esse é o grande legado que nós devemos trazer para a humanidade. Amar ao nosso próximo da melhor maneira possível. E que todos podem realizar essa tarefa, né, da caridade. Indistintamente. Anderson, durante muitos anos, tivemos a oportunidade de ver a mediunidade Chico Xavier sendo utilizada para consolar e orientar multidões de pessoas. Para o Espiritismo, o que representa essa mediunidade com Jesus? Chico Xavier é a mediunidade com Jesus, é o exemplo vivo da mediunidade com Jesus. É um homem simples, que viveu da simplicidade e da caridade o seu grande lema, e nos deixou um legado incrível de obras, de exemplos, e fortificou, né, a doutrina espírita. Nascido em Minas Gerais, desde criança já com a responsabilidade, né, de fortalecer a doutrina, né, de dar a ela o exemplo vivo com a sua mãe, a Dona Maria Xavier, desencarnada já trabalhando com o Chico, até o momento que Chico foi se preparando para a sua grande responsabilidade na Terra, que foram as obras também, onde o Espírito que o auxiliava, Emmanuel, dentro da disciplina necessária, né, e perguntou: Chico, está pronto, né, está convidado para o trabalho? Você aceita o convite? Aceito o convite. Mas quais são os ingredientes, né? A famosa, a tríade, né? Disciplina, disciplina e disciplina. E Chico foi muito disciplinado. Fez do seu trabalho um lema de vida.
Então ele deixou mais de 400 obras com romances muito importantes, que retratam, dentro da sua simplicidade, todo um preparo espiritual para que ele recebesse aquelas obras, de cunho científico, filosófico, religioso, abordando moral, enfim, temas das mais vastas situações. E especificamente da mediunidade, nós temos as obras de André Luiz, que são obras muito importantes trazidas por Chico, que trazem um arcabouço muito importante do lado da mediunidade. Costumo dizer que Chico, que esteve no nosso país, foi o grande divulgador da doutrina, e nós somos muito agraciados de termos tantas obras em português, e temos notícias de que vários países não têm ainda essa condição, mas haverá um dia muito rápido que nós teremos condições de divulgar as obras de Chico em todas as línguas. Então ele foi o grande elemento de fortalecimento da doutrina nesse século. Nessas obras literárias tem também obras dedicadas à infância, não é? Aos jovens também. É importante nós trabalharmos a infância para termos um homem de bem e a mulher de bem do futuro. Então nós temos obras fantásticas de Chico, trazendo o preparo, porque a criança, não necessariamente ela é uma criança espiritual. É um espírito que hoje ocupa provisoriamente aquele corpinho de criança, mas que lentamente vai desenvolvendo as suas características espirituais. Então essas obras, elas são necessárias para o trabalho dentro da evangelização, na casa espírita, para que esse espírito tenha condições de se desenvolver com as bases cristãs sólidas. E Chico, então, foi um porta-voz dessas obras muito importantes. Anderson, Chico, além de ser esse médium, que foi um instrumento para que essas obras se materializassem aqui na Terra, ele também foi um trabalhador. Ele também foi uma pessoa que, dentro da casa espírita, atendeu multidões de aflitos, levando consolo, a palavra. Fala um pouquinho para nós sobre esse lado do Chico. Chico era um trabalhador incansável, praticamente não dormia, atendia as multidões. Ele era um trabalhador que vivenciava a caridade. Então visitava as casas, atendia as multidões na casa espírita, atendia os hospitais, o consolo em que ele levava. Fora isso, ainda tinha o trabalho mediúnico, das cartas, de resposta às cartas. Enfim, Chico fez um trabalho, fez da sua vida um missionário. E ele falava e fazia, que eu acho que é um grande elemento importante. Está aí o maior médium que nós temos como um grande exemplo de que nós não devemos julgar, nós devemos aplicar a caridade como a máxima da nossa vida, e temos o trabalho como norte. Temos o trabalho realmente, a prática da doutrina como o trabalho essencial da nossa vida espiritual. E o seu apostolado mediúnico é para nós um estímulo para usar adequadamente a mediunidade. Simples, nunca fez do seu apostolado mediúnico objeto de vantagens pessoais, pelo contrário, e sempre recebia as críticas com muita tranquilidade. Por quê? Porque Chico era um homem do bem, para o bem e fazia o bem. Então Chico convertia. Certa vez perguntaram para Chico se ele tinha inimigos. Ele falou que não. As pessoas que às vezes tinham alguma situação, mas ele nunca recebeu qualquer comentário ruim como um elemento de mágoa, de tristeza. Então ele é o maior exemplo que nós temos para divulgar o bem. Anderson, para quem deseja conhecer o Espiritismo, o que ele deve fazer? Gostaria de convidar todos, crianças, jovens, adultos, para estudarem, para entrarem nessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Nós temos então trabalhos nas casas espíritas. É importante estarmos nas casas espíritas das nossas cidades, nas localidades em que estamos, conhecendo os trabalhos, com as crianças através da evangelização de crianças, com jovens através das mocidades. Hoje o jovem é muito questionador e as mocidades trazem a ele essa bagagem de respostas necessárias para essas dúvidas, através dos trabalhos mediúnicos, assistenciais nas casas espíritas, nas campanhas de divulgação, Campanha Alta de Souza, Campanha Humberto Campos, as reuniões públicas, momento importante de renovação da nossa alma, através de palestras edificantes, do passe, da água fluida. São todos esses elementos que farão com que a doutrina seja conhecida por todos vocês, que nós fortifiquemos ainda mais essa doutrina. E a leitura das próprias obras básicas, como você citou, das inúmeras obras complementares que estão à nossa disposição, né? Como eu disse, o estudo é elementar, né, Marli? É necessário, Kardec pede o estudo sério. Todas essas áreas que eu falei anteriormente, se nós não tivermos o estudo, seremos apenas visitantes. O elemento primordial é o estudo das obras básicas, das obras de Chico e dos outros doutrinadores. Dentre eles, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delony. E para quem quer se preparar e conhecer algo mais da doutrina espírita, existem cursos regulares também na Casa Espírita, exatamente para essa formação, né? Vendo a necessidade dessa formação, a grande maioria das casas, para não dizer quase a totalidade, oferece os cursos
Hoje nós estaremos dando a oportunidade das perguntas, das respostas simples, de estar construindo essa cultura, esse amplo conhecimento da doutrina dos espíritos. Procure a sua casa espírita, procure o curso de noções básicas, tão necessário para a nossa melhora interior. Sim, então nessas casas espíritas nós temos divulgado essa proposta de cursos elementares, a iniciar pelo ciclo introdutório, que é o Noções Básicas de Doutrina Espírita, e mais alguns que complementam esse programa de estudo. Dentro da proposta, o curso de Noções Básicas, curso Nosso Lar, o curso Passe e o curso Corrente Magnética. Nós agradecemos, Anderson, a sua presença conosco no nosso programa e ficamos por aqui. Se você quiser saber mais sobre o que é o Espiritismo, bem como sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Muita paz a todos e que Deus esteja em nossos corações. Você ouviu a entrevista com Anderson Máximo, de Trindade, Goiás, sobre o tema O que é o Espiritismo? Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Em um dos maiores estudos já realizados sobre felicidade pela Universidade de Harvard por mais de 75 anos, mostrou que o consumo de álcool era a principal causa de divórcio e que o uso e abuso do álcool estariam associados à depressão. Não vale a pena arriscar a sua felicidade pelo uso do álcool. Álcool, nenhuma gota. Você sabe qual é o índice de mortalidade materna no Brasil? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 houveram 522 óbitos maternos ocorridos durante gravidez e parto, sendo que a principal causa era pressão alta. Desses 522 óbitos maternos, menos de 66 foram consequência do aborto. Nós, mulheres, temos o direito a um atendimento médico de qualidade para uma gestação segura e saudável. Vida sim, aborto não. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Ora, por aqueles dias, Maria, levantando-se, tomou apressadamente a direção das montanhas, indo a uma cidade de Judá. E entrando na casa de Zacarias, saudou Isabel. Sucedeu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o menino lhe saltou no ventre, e ela ficou cheia de um Espírito Santo. Exclamou então em altas vozes: És bendita entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me vem a dita de ser visitada pela mãe do meu Senhor? Sim, que mal me chegaram aos ouvidos as palavras com que me saudaste. Meu filho saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada tu que acreditaste, porquanto o que te foi dito da parte do Senhor se cumprirá. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45. Caridade do entendimento. Agora, pois,
permanecem estas 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Apóstolo Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele nos integraremos na sintonia excelsa da vida. Guarda, em todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentam. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem reclamar. É que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. Rejubila-te sempre
Mesmo em provas difíceis, rejubila-te e serve. A natureza em tudo é um cântico de amor. Cada flor é um poema. Toda fonte é bondade. O sol cada manhã é uma explosão de luz. Dor é apenas estrada para as horas felizes. A alegria na vida é presença de Deus. Emmanuel. Mestre Jesus, queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo o que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias das nossas vidas. Bem, amigos, estudaremos a partir deste programa o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como se trata de um capítulo muito extenso, o faremos em diversas partes. Hoje trataremos dos itens 1, 2, 3, 12 e 13. O item 1, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Então vamos começar o nosso evangelho. Segundo Allan Kardec, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus, nosso irmão querido, promete aos aflitos aqui da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam até mesmo um engodo. E olha, meus irmãos, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem muitos por aí, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justificasse essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Pois é, Regina, mas o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, né? E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, Regina, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Isso é muito bem lembrado. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, né, Guilherme? E muito menos com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há também de ser essa causa. Isso é o que cada um deve compreender e também aceitar. Por meio dos ensinamentos de Jesus, nosso irmão, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a mencionada causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. É isso mesmo, Regina, e por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus, nosso amado Mestre, aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, também podem essas palavras ser traduzidas assim: deves te considerar feliz por sofrer,
visto que as dores deste mundo são um pagamento da dívida que as tuas passadas faltas te fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores te poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deves, pois, te sentir feliz por reduzir Deus a tua dívida, permitindo que a saldes agora, o que te garantirá a tranquilidade no futuro. Você entendeu isso, Regina? Então podemos concluir que o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Porém, se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz, meus irmãos, o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? É esse o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Verdade, Regina, é bem por aí. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, ele jamais poderá alcançar sua libertação. Isso é fato, né? Mas e se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ora, aquele que encara pelo prisma de vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta ainda mais as misérias e as angústias da sua curta existência. Muito bem, meus irmãos, semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo desse capítulo e, caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, QSD 16, Área Especial 17, Taguatinga Sul, DF. Palestras públicas às terças-feiras às 20 horas. Mais informações pelo WhatsApp 61 998131577.
Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.